Estamos de volta com a nossa retrospectiva do semestre e vamos continuar a lembrar o mês de junho. Na sessão do dia 12, o vereador Neneca comentou sobre seu trabalho de fiscalização no Parque Urupês, na Vila São José e no córrego do Ana Rosa. Toda semana pede para limpar, 15 dias os carroceiros, outras pessoas jogam o entulho. Então, se existe hoje em Taubaté a lei para atuar, vamos atuar. Não importa quanto é que vai pagar, mas a fiscalização tem que estar presente ali, viu, secretário? E fomos contemplados ali na comunidade com as pinturas das ruas. Foram 2 ruas ali contemplado. Ali fala Avenida Monsenhor Antônio Nascimento Castro, na Vila São José. E a rua horizontal também é vertical, Rua Bernardino Querido. Então, comunidade ali devagarinho está chegando a tinta ali. Melhoria também no córrego da Ana Rosa. Eu acho que o vereador Gessé pediu, o vereador Douglas vem pedindo também. Isso é muito importante para futuramente não ter enchentes ali. A última vez teve sofá, teve cama, teve entre tudo ali. Então a gente está pedindo ali que quanto antes dá uma atenção ali no córrego ali, que seja sempre a manutenção, seja prioridade dos moradores que ali moram naquela comunidade, uma comunidade um pouco precária. O vereador Noilton Ramos falou novamente sobre a reforma da rodoviária nova. Ele conversou com o secretário de Serviços Públicos sobre o andamento da obra. As nossas constantes visitas à rodoviária, 90% do tempo são 2 ou 3 funcionários que estão trabalhando ali. Então imagine os senhores a quantidade de serviço que precisa ser realizado. Caso a permanecer essa quantidade mínima de funcionários, é provável que o tempo não seja hábil para cumprir o contrato de serviço. Consequentemente, isso é prejuízo para os cofres públicos, porque ficamos aí sujeitos passivos a um aditamento aí para essa reforma. O vereador Nunes Coelho apresentou um vídeo na sessão do dia 12 sobre a possível implantação de lixeiras subterrâneas no município. Esse vereador fez uma indicação, porque não poderia ser projeto, ao executivo sobre a implantação das lixeiras subterrâneas. Isso em 2015. E em 2016, também foi aprovado nesta casa um requerimento e aprovado por todos os vereadores sobre as lixeiras subterrâneas. A ideia da lixeira subterrânea está sendo nesse momento planejada, orçada, e a gente deve instalar também no ano que vem essas lixeiras, graças à colaboração importante do vereador Nunes Coelho, a qual eu agradeço. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ações, né? Então, tá aí o requerimento que foi aprovado em 2015, 2016. O vereador Orestes Vanoni citou algumas ruas que não têm o nome oficializado pela prefeitura e garantiu que vai entrar com processo para regularizar essa situação. No dia de hoje, nós devemos entrar nessa casa de um projeto de lei oficializando a Avenida Brasil na Vila São Geraldo. Ela não é oficializada, mas, no entanto, ela existe desde 1944. E daí, eu juntamente com o ex-vereador Itamar de Jesus, né, nós fizemos um levantamento também e descobrimos na Vila São Geraldo outras ruas que o nome foi dado pelo loteador, mas não é oficializada. Por exemplo, Avenida Sagrado Coração de Jesus, que é uma avenida histórica na Vila São Geraldo. E o nome foi dado em razão do seminário ali do conventinho, né? O Sagrado Coração de Jesus. Eu, juntamente com o vereador Guará, estaremos dando entrada também num projeto de lei e oficializando essas ruas, evitando assim qualquer tipo de polêmica. O vereador Digão aproveitou a sessão do dia 12 para falar sobre os problemas da administração da Unital. Ele também comentou a indicação do professor Isnar para o conselho do IPMT. Quando a Universidade de Taubaté indica, o seu próprio conselho indica, o professor Isnar para membro do IPMT, ela amarra um tijolo no seu pé e joga no alto mar. Ela joga e afunda a universidade. Por que eu falo isso? Porque de prêmio à péssima administração, o senhor professor Isnar ganhou a vice-reitoria. De péssimo administrador. Aí, como
péssimo administrador, ele ganha outro prêmio, ser conselheiro do Instituto de Previdência do município de Taubaté. Membro indicado. Então, às vezes, a gente fica tentando reestruturar a Universidade de Taubaté, pensar mecanismo, e eu acho que essa casa é fundamental nessa discussão, senhor presidente, vereador Douglas Carbone e os nobres colegas aqui dessa casa. Faz com que a gente não desista dela. O vereador Rodson Lima Júnior contou como foi a reunião do prefeito com os camelôs do Shopping Alternativo. Eles nos procuraram porque desde quando foi entregue o camelô, uns 15 anos atrás, era uma praça antigamente, adaptaram para um shopping popular lá e simplesmente colocaram o pessoal e lá eles não têm uso de solo, eles não podem tirar ou eles não podem ir na prefeitura tirar um MEI, um microempreendedor individual, eles não podem estar realizando conserto de celulares. Se você chegar lá deixar para consertar o seu celular, pedir uma nota, eles não podem, porque eles não têm o uso de solo e não têm alvará para funcionar lá. Faz 15 anos que eles estão lá e não tem um alvará. Praticamente eles estão como clandestino lá naquele lugar. E uma da reivindicação dos camelôs lá também foi a necessidade de você ter condições de fazer outros tipos de serviço, não trabalhar só com venda. A vereadora Vivi da Rádio foi à tribuna na sessão do dia 12 para comentar uma denúncia de que estaria faltando material no CAPS-AD. Aí são as respostas, né, que o prefeito mandou pra gente. Nós recebemos uma denúncia que estava faltando material no CAPS para que as pessoas possam fazer os seus trabalhos. A gente sabe que o CAPS é um instituto de pessoas que precisam de um olhar carinhoso, né? A pessoa que faz parte do CAPS, ela não tá lá à toa. E estava faltando material para a parte de artesanato. Então nós solicitamos ao prefeito e recebemos aqui o retorno de que já está em processo licitatório e vai chegar em breve esse material. Então a gente agradece a atenção. O vereador Boanerges apresentou um requerimento que sugere a instalação de ciclovias nas avenidas que possuem canteiros centrais. A gente poderia retirar os ciclistas da rua e colocar eles nos canteiros centrais. A exemplo do que já acontece em outras cidades aqui do Vale do Paraíba e em outras grandes cidades do país. Me veio uma pergunta outro dia, mas acontece que nos canteiros centrais eles têm árvores, têm postes, têm alguns problemas lá que dificultaria fazer a ciclovia. Mas não há impedimento, uma vez que a ciclovia ela pode ir serpenteando. Ela pode ir serpenteando, né? E o ciclista ele vai ficar muito mais seguro. Olha só para vocês verem. Como é que fica bonito isso? E mais, ela pode ser uma ciclovia em 2 vias, né? Tanto para quem vai como para quem vem. O vereador Dentinho citou 3 casos de pacientes de Taubaté e reforçou a necessidade de criação de um hospital municipal. Eu estive presente no PSI durante 2 dias, 3 vezes, acompanhando a Helena, acompanhando a Samira, e depois você ouve algumas pessoas falando lá que o vereador faz isso atrás de voto. Então eu volto aqui naquele requerimento que eu e o Bob fizemos semana passada. Essas 2 crianças passaram nisso porque falta o hospital municipal em Taubaté. Júnior Ortiz, secretário João Hebran, vamos brigar por isso. Se tivesse hospital municipal, essa criança ia ser atendida. Como a Vivi disse, hoje a Helena teve alta e a Samira ainda está lá na Santa Casa, em São José dos Campos. Então a família teve que sair daqui e ir para São José porque nós não temos hospital municipal em Taubaté. Então vamos lá, Júnior, vamos fazer uma guerra de força, um carro, junto com a Câmara Municipal. O que precisar da gente, a gente apoia. Precisamos ter esse hospital municipal para dar uma retaguarda. Indignado com a lista dos contemplados pelo CIMUB, o vereador Douglas Carbone foi à tribuna para denunciar uma possível fraude no sistema. Nós estamos com um dossiê aqui, de alunos que foram contemplados com o CIMUB de 80%. Alunos esses de medicina. Estamos apurando o caso porque existem algumas contradições. Já liguei pro Osvaldo, falei com o pessoal do conselho. Tem pessoas que nem de Taubaté ganhou bolsa 80%. Fraudar, na verdade, conseguiram de alguma forma fraudar o processo do CIMUB. Vereador Guará, tem uma das pessoas que inclusive requisitou a bolsa que há 1 ano e meio atrás estava em Nova York. Precisa de bolsa? Foi viajar para Nova York.
Mas aqui está o nosso trabalho de vereador, o trabalho que a gente tem feito nessa casa. Na sessão do dia 12, os vereadores discutiram e aprovaram 14 requerimentos em destaque. Eles também apoiaram 2 moções de aplauso. Na sessão do dia 12, os vereadores discutiram e aprovaram 14 requerimentos que foram colocados em destaque. Os parlamentares também apoiaram 2 moções de aplauso. Confira a lista completa. O vereador Boanerges pede que seja feito um estudo técnico para viabilizar a implantação de ciclovias em avenidas e ruas com canteiro central. O vereador Dentinho solicita a manutenção do campo do Parque Monteiro Lobato no bairro Portal da Mantiqueira. Ele também pede a instalação de postes de iluminação no Parque Infantil do bairro Cidade de Deus, próximo à quadra de skate. O parlamentar ainda propõe a instalação de 2 academias ao ar livre na Avenida Marrocos e sugere a entrega de moções de aplausos ao paratleta André Rocha por toda a sua trajetória e à Escola Fego Camargo, que completa 50 anos. O vereador Diego Fonseca requer a cópia dos relatórios da vistoria realizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana nos veículos da ABC Transportes. O vereador Guará Filho requer a criação de um ambulatório de dependência química no município. Ele também solicita a criação de mais uma unidade de atendimento do FONEM. A vereadora Gorete requer a revitalização dos brinquedos da Praça Comendador Professor Teodoro Correia Sintra, no Alto do Cristo. Ela também solicita a reforma da quadra de esportes da mesma praça. O vereador Gessé Silva solicita a liberação do acesso do Via Vale Garden Shopping para o bairro do Estoril. O vereador Noilton Ramos pede informações sobre as medidas tomadas quanto à implantação de iluminação pública na Avenida Dom Pedro. O vereador Nunes Coelho pede a troca das lâmpadas comuns por lâmpadas de LED na iluminação da Avenida Vila Rica, localizada no bairro da Estiva. O vereador Orestes Vanoni pede a reforma e a revitalização de 4 praças do bairro do Areão. Já a vereadora Vivi da Rádio questiona o motivo do curso de garçom não ser mais oferecido na Escola do Trabalho. Os requerimentos serão encaminhados para o Executivo, que tem 15 dias para se manifestar. Mais bicicletários para os ciclistas de Taubaté. O projeto do vereador Rodson Lima Júnior obriga farmácias e drogarias a criarem estacionamentos para bicicleta. Aprovado na sessão do dia 12, o projeto de lei do vereador Rodson Lima Júnior, o BOB, obriga farmácias e drogarias do município a oferecer local adequado para as bicicletas de seus clientes. Nós queríamos dar mais um conforto para o ciclista que vai até as farmácias, que andam com a bicicleta na cidade de Taubaté. Se você é incentivado a usar a bicicleta, chega a hora que você chega nas farmácias e nas drogarias, você não consegue lugar para deixar a tua bicicleta. Não tem onde amarrar, não tem onde, muitas vezes a pessoa amarra em poste, muitas vezes deixa a própria sorte, sendo aí vítima também de supostos assaltos que possa vir a acontecer. O projeto foi aprovado de maneira unânime e deve voltar nas próximas semanas para a segunda votação. Câmara homenageia pastor. Indicado pelo vereador Diego Fonseca, o pastor Ronildo de Almeida Salvador irá receber um título de cidadão taubatiano. O projeto de decreto legislativo foi aprovado na sessão do dia 12 e reconhece o trabalho social desenvolvido pelo religioso paranaense que hoje conduz a Igreja do Evangelho Quadrangular no bairro Parque Aeroporto. Ainda na mesma sessão, os vereadores aprovaram a denominação Rua Caminho das Araras, a atual rua sem nome do bairro Chácara Dallas. O projeto de lei deve retornar nas próximas sessões para a segunda discussão e votação. O projeto de lei proíbe agenda diferenciada e atendimento privilegiado. Pacientes que pagam consultas particulares não poderão passar na frente de pacientes com planos de saúde. Privilegiar os pacientes que pagam valor integral e à vista no lugar dos pacientes com planos de saúde pode ser considerado uma prática abusiva. E o vereador Douglas Carbone espera que seu projeto de lei possa cobrar mais fiscalização por parte da Prefeitura. Aquele que tem dinheiro vivo para pagar, ele passa na frente. Que agenda de médico que é essa? Que agenda de especialista é esse? Para fazer um exame médico, quer dizer, é uma vergonha. Eu acho que isso vem regulamentar na cidade de Taubaté. É uma forma da prefeitura fiscalizar, tem que ser regulamentada pelo prefeito municipal, então ela precisa ser regulamentada pela prefeitura. Porém, a gente tem que acabar com isso.
O texto ainda esclarece que o atendimento só poderá receber prioridade na agenda em caso de urgência ou emergência, idoso, gestantes, lactantes e crianças de até 5 anos de idade. O projeto deve retornar na próxima sessão para a segunda votação. A 19ª sessão ordinária contou com 13 itens na ordem do dia e 8 deles foram aprovados em segunda discussão. A maioria registra e oficializa nomes de logradouros públicos. A 19ª sessão ordinária contou com 13 itens na ordem do dia e os vereadores aprovaram 8 deles em segunda discussão. A maioria dos projetos registra e oficializa nomes de logradouros públicos. É o caso da denominação de ruas nos residenciais Jardim Continental 3, Jardim Antares, Jardim das Hortênsias e São Marco, e nos bairros do Piracangaguá, Cataguá e Barranco. A Rua da Boa Morte, na Esplanada Independência, também deve mudar de nome para evitar constrangimentos. O projeto do vereador Diego sugere a troca para a Rua Walter Teixeira Pinto. A UPA da Esplanada Santa Helena vai ganhar o nome José Ramos Ortiz, enquanto o Complexo dos Sedes deve receber o nome Ministro Milton de Moura França, e o Parque do Quiririm vai se tornar Parque Municipal José Pistilli. 2 escolas também receberão nomes: Escola Municipal de Educação Infantil Professor Benedito Osvaldo Salgado, no bairro do Itaim, e a Escola Municipal do Trabalho Professor Altair Washington de Oliveira, no Marlene Miranda. Já o Centro Comunitário do bairro Jardim Gurilândia pode vir a se chamar Centro Miguel Venceslau de Melo, e uma praça do mesmo bairro receberá o nome Maria Quitéria Cardoso, enquanto a área verde localizada na Chácara Guizá será chamada de Espaço Ambiental Benedito Amâncio. Ainda na mesma sessão, um projeto de autoria do vereador Nunes Coelho, que estabelece critérios para diferenciar veículos grandes e pequenos, também foi aprovado. A ideia pode facilitar a cobrança nos estacionamentos da cidade. Porque quando eu chegar lá com o meu carro eu já sei que ele é grande. Então não vou ser constrangido na hora que eu for pagar. Porque quando o carro ele é fabricado, que ele vai para o comércio, para comercializado, nos documentos, ele já tem uma certificação a metragem. Por exemplo, o carro que tem mais de 4,5 metros, ele é considerado como um carro grande. A pedido do autor, os vereadores rejeitaram o artigo 2º do projeto, que estabelecia demarcação específica nas vagas para carros grandes. Todos os projetos seguem para a sanção do Executivo. O serviço funerário é de utilidade pública e o trabalho de toda a equipe do município foi reconhecido na tarde do dia 12. 3 funcionários representaram todo o setor e receberam a homenagem do Legislativo. O cemitério municipal presta serviço de utilidade pública e social e tem por objetivo atender munícipes em geral, em estado de vulnerabilidade social ou não, com atendimento 24 horas dia, fornecimento de material funerário como urnas, mantos, véu, etc. E presta serviço aos cartórios na elaboração de declaração de óbitos. O primeiro homenageado foi o senhor Noêmio Donizete de Moura. Há 27 anos na prefeitura, ele é exemplo de profissionalismo e não faltou nenhuma vez em todos esses anos. Os outros 2 homenageados foram os funcionários Tânia Pereira de Godoy e André Luiz da Rocha, que também se destacaram em seus ofícios. Porque eles estão no momento da vida das pessoas, o momento que elas menos querem, quando elas perdem um ente querido. E esse momento é um momento que a gente precisa de um coração aberto, bons profissionais e pessoas que realmente fazem a diferença. O secretário de Serviços Públicos, Alexandre Magno, fez questão de comparecer ao plenário e agradecer o trabalho de seus colaboradores. É um trabalho árduo, difícil, a qual nós desde 2013 estamos à frente, como secretário, e tentando, na medida do possível, municiá-los com ferramentas, equipamentos, de forma que eles possam ter um trabalho mais facilitado, com segurança e com dignidade. Incentivo ao contrato do jovem aprendiz. A audiência pública discute a importância da contratação de menores para contribuir com a formação profissional e combater a exploração do trabalho infantil. Os jovens de 14 a 24 anos ainda estão no início da vida profissional e nem sempre é fácil conseguir um emprego quando não há experiência. O programa Jovem Aprendiz
facilita a entrada do jovem ao mercado de trabalho. Trata-se de uma lei federal que determina a sua contratação nas empresas de médio e grande porte. A Câmara debateu a importância desse programa na noite do dia 13 e contou com a presença de autoridades e representantes de instituições e órgãos públicos, como o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, a Secretaria de Educação, o CIEE, o SENAI, o SENAC, a Guarda Mirim, a SOAPRO, a ACIT e o Sindicato do Comércio, além do vice-prefeito Edson Aparecido, que representou o Executivo. O juiz da Vara do Trabalho, Dr. Marcelo Garcia Nunes, ressaltou que a lei não deve ser vista como um gasto pelo empresário. Para ele, o investimento na juventude permite a mudança da realidade atual. Essa imposição, esse imposto, é o imposto do bem. É o imposto onde o empresário diretamente pode gerir o investimento que ele faz. E esse investimento é no futuro, esse investimento é na juventude. A casa também trouxe outro tema de extrema relevância, o trabalho escravo infantil. Marcado pelo dia 12 de junho, o dia do combate à prática ainda é necessário. O desembargador, Dr. Fernando da Silva Borges, apresentou alguns dados. Temos no mundo, atualmente, 100 milhões de crianças trabalhando de forma irregular. O Brasil colabora, entre aspas, com isso, um número próximo de 3 milhões. Os vereadores João Vidal e Gessé Silva também estiveram presentes e comentaram o drama do trabalho infantil. E é difícil para o menor ir bem nos estudos se ele divide o período do dia estudando de manhã e trabalhando o resto do dia. E vai até sábado. E eu quero me colocar à disposição para que menores de nossa cidade possam ter um futuro melhor. A representante do SENAC afirmou que trabalho e educação são as alternativas para a construção de uma sociedade melhor. Foi dito aqui, não adianta construirmos muros, não adianta construirmos prisões. Nós temos que dar asas às pessoas, mostrar para elas que elas podem ter uma vida melhor. Vários jovens que participaram de associações de incentivo ao trabalho também subiram à tribuna e relataram sobre suas vivências e demonstraram gratidão pelas oportunidades. O desembargador João Batista Martins César encerrou a audiência. A aprendizagem ela vai ajudar a combater a evasão escolar, né? Porque a aprendizagem, o jovem tem que frequentar a escola. A gente combate a baixa qualificação da mão de obra brasileira, que é um problema muito sério, para combater o desemprego, porque um profissional bem qualificado ele não fica desempregado. Os dados do Ministério do Trabalho e Emprego demonstram isso, e para combater também a violência. Todos os participantes celebraram o saldo positivo da audiência e reforçaram que a união entre os diferentes setores é a única forma de mudança.